Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos para mais um vídeo de hardware. No vídeo de hoje eu quero falar sobre placa-mãe para processadores AMD Ryzen com soquete AM4. Chegou mais uma placa-mãe no mercado, a B550. É lançamento, ainda não chegou nas lojas, mas vai chegar agora aí, ainda no primeiro semestre de 2020. E é uma placa bem interessante porque é aquela placa intermediária que tem bons recursos com um preço interessante aí. E a AMD vem com um barulho que essa placa-mãe B550 só vai aceitar processadores de terceira e os futuros processadores de quarta geração. Então quem tem um processador aí de primeira geração ou um processador de segunda geração não vai poder utilizar nas placas-mães com o chipset B550, pelo menos é o que está lá dizendo a AMD no momento. O que eu quero mostrar hoje no vídeo é o seguinte: eu tenho processadores Ryzen de todas as gerações aqui, primeira, segunda, terceira geração, e também quero pensar aí no futuro, na quarta geração, os Ryzen 4000, e descobrir quais placas-mães são compatíveis com quais gerações de processadores. Primeira geração 14 nanômetros, arquitetura Zen, segunda geração 12 nanômetros, arquitetura Zen Plus, e terceira geração, os processadores Ryzen aí de arquitetura Zen 2. Pô, a AMD podia ter facilitado, deixado um 2 e 3, mas não. Primeira geração Zen, segunda geração Zen Plus, terceira geração Zen 2. O Zen 2 tem 7 nanômetros, o Zen Plus tem 12 nanômetros e o Zen tem 14 nanômetros. Os processadores de primeira geração normalmente são, você conhece ele pela série 1000, os processadores de segunda geração pela série 2000 e os processadores de terceira geração pela série 3000. Isso às vezes não é muito simples e a galera sempre fica perguntando lá: essa placa-mãe serve para esse processador? Tem que atualizar a BIOS ou não? Essa placa vai servir nessa geração ou não? Vamos dar uma consultada aí no site da AMD e conversar um pouquinho sobre isso. Vem comigo! Bom, vamos lá entender então um pouquinho mais sobre a compatibilidade dos processadores AMD Ryzen de todas as gerações com as respectivas placas-mães e falar aqui do lançamento, que é o chipset B550, que vem para substituir aí o B450, que é a placa-mãe intermediária de segunda geração. De cara você já vai ver a grande novidade, que é a presença do PCI Express 4.0 no chipset B550, que antes só era possível nas placas-mães top de linha X570. Nota que tem um selo novo aqui, ó, compatível com a terceira geração AMD Ryzen Desktop, mas não é compatível com os processadores Ryzen 5 3400G e o Ryzen 3 3200G. Processadores que tem G, mesmo que seja 3000, na verdade eles pertencem à arquitetura Zen Plus, ou seja, são processadores de segunda geração. Então a placa B550, segundo o suporte da AMD no momento, apenas para os processadores de terceira geração, com exceção logicamente dos processadores G, que são de segunda geração na verdade, e também da nova geração que vai vir em breve, que é a quarta geração dos AMD Ryzen, os Ryzen 4000. Vamos continuar rolando aqui para baixo. Ele fala que o chipset está pronto para a terceira geração e além. Fala de novo aqui do PCI Express 4.0 e as especificações do chipset são 20 faixas PCI Express 4.0 utilizáveis com o processador AMD Ryzen de terceira geração e de quarta geração no futuro, até 4 faixas PCI Express 3.0, 8 faixas PCI Express 2.0, até 2 entradas USB 3.2 de segunda geração de 10 GB, até 6 entradas 3.1 nativas, até 6 entradas USB 2.0 nativas, até 8 entradas SATA para você conectar HDs e SSDs, e compatível com overclock, assim como toda a linha intermediária B350, B450 é também agora a B550. Agora vamos para o que realmente interessa aqui, que é essa tabela enorme, para entender um pouquinho, de acordo com a AMD, como vai funcionar as regras de compatibilidade do chipset, ou seja, da escolha da sua placa-mãe, com o seu processador. Fazendo uma rápida explicação aqui, eu vou ter as placas-mães de primeira geração, A320, B350 e X370. Eu vou ter as placas de segunda geração, B450, X470, e vou ter as placas de terceira geração, B550 e X570, logicamente, respectivamente, quando eu estou chamando as placas aqui, eu estou falando do modelo do chipset. Lembrando que os modelos A,
como o A320 aqui, são as placas-mães de entrada mais simples, com menos recursos e VRMs mais simples, normalmente para você montar um PC de escritório, uma máquina bem de entrada. Já os modelos B, como o B350 aqui de primeira geração, o B450 de segunda geração e o B550 de terceira geração, são as placas intermediárias, com recursos bem interessantes para você montar um PC de desempenho muito bom, com excelentes recursos. Já as placas top, que vem com todos os recursos que você pode pensar e algo mais, seriam as placas X, X370 de primeira geração, a X470 de segunda geração e a X570 de terceira geração. Agora vamos pensar que eu tenho essas placas, um modelo dessa placa qualquer, e eu quero saber qual processador é compatível. Vamos tentar responder isso olhando para a tabela de uma maneira bem simples. O primeiro processador não é nenhum Ryzen, é um Athlon. Existem modelos de Athlon que são Athlons com soquete AM4, que são processadores normalmente dual core. Você pode até fazer overclock com esses processadores, são processadores bem simples para você usar ali numa máquina de escritório, um PC bem de entrada. Quais placas-mães, quais chipsets suportam processadores Athlon? Vamos começar assim, X570, segundo a AMD, não suporta. B550, que é a mais nova placa-mãe da AMD, que não está nem disponível no mercado ainda, não suporta. A X470, que é a top de linha da segunda geração, suporta. Mas é muito difícil alguém montar uma placa-mãe muito cara, que seria uma X470, com um processador tão simples assim, mas é possível. A B450 suporta, a X370 não suporta, a B350 não suporta e a A320, que é a placa de entrada, suporta os Athlon. Vamos passar agora para os Ryzen de primeira geração. Como que eu identifico um Ryzen de primeira geração? Como é que eu sei se meu Ryzen de primeira geração? Ele vai começar com código 1000. Por exemplo, o Ryzen 7700, o 1700X, ou Ryzen 5500. Então começou com 1000. Tecnicamente falando, é um processador de arquitetura Zen de 14 nanômetros. Vai ter uma exceção aqui, eu já vou deixar claro agora essa exceção, é que é o Ryzen 1600. O 1600 tem dois modelos, tem o 1600 AE, que é o Ryzen de primeira geração, e tem o 1600 AF, que na verdade é um Ryzen de segunda geração, já construído com a arquitetura Zen Plus nos 12 nanômetros. A AMD bem que podia ter chamado esse 1600 AF de 2600B ou algo do tipo, mas tá, eu não sou dono da AMD nem do marketing. O 1600 AF então considera um processador de segunda geração. Todos os outros 1000 são processadores de primeira geração. Eu posso colocar um processador de primeira geração numa placa-mãe X570? Vou ser honesto, a AMD diz que não, mas eu já instalei um Ryzen 1700 na minha X570 e funcionou perfeitamente. O fabricante da minha placa-mãe dá suporte, então eu recomendo que, se você tem uma placa X570 e queira colocar um processador de primeira geração, que você consulte o fabricante da placa-mãe para ver se está lá na lista de processadores compatíveis. Continuando aqui, numa B550, que é a placa mais nova, a AMD não está dando suporte para a primeira geração. Ou seja, se eu comprei uma B550, eu não posso colocar um processador de primeira geração, segundo a AMD. Na X470, que é a top de segunda geração, eu posso. Na B450 eu posso. Na X370, que é a top de primeira geração, eu posso. Na B350 eu posso também. Na A320. Então eu posso colocar basicamente em qualquer placa de primeira e segunda geração. Vamos lá agora para o AMD Ryzen com vídeo integrado. Esse AMD Ryzen com vídeo integrado de primeira geração, nota, eu não posso colocar nas placas de terceira, X570 e B550, e posso colocar em todas as placas de segunda e primeira geração, da X470, que é a mais top, até a A320. Passando agora para os Ryzen de segunda geração. Quem são os Ryzen de segunda geração? Os Ryzen 2000. Por exemplo, o Ryzen 2700, o Ryzen 2600 e assim por diante. Quais chipsets, ou seja, quais modelos de placa-mãe são compatíveis com a segunda geração? A X570 é compatível. Eu posso colocar numa placa-mãe com chipset X570 um Ryzen de segunda geração, por exemplo, um 2700. Eu não posso colocar esse processador de segunda geração numa B550, nota, não é compatível. Pelo menos no momento, segundo a AMD. Eu posso colocar numa X470, eu posso colocar numa B450, eu posso colocar numa X370, eu posso colocar numa B350 e também numa A320. Uma observação, as placas de primeira geração
A320, B350 e X370 devem estar com a BIOS atualizada para que você possa colocar um processador de segunda geração. Eu vou deixar o link da Terabyte Shop aí embaixo. Se ainda existe uma placa dessa, A320, B350 e X370 à venda, A320 eu sei que tem, B350 já é mais raro de encontrar, X370 às vezes aparece uma promoção legal. Essas placas aceitam processadores de segunda geração se a BIOS estiver atualizada. E lá no site da Tera você já compra as placas com a BIOS atualizada. Vamos agora para processadores de segunda geração AMD Ryzen com vídeo integrado. Deixa eu arrumar a bagunça da AMD aqui de novo. Deixa eu explicar uma coisa importante aqui sobre os processadores com gráfico integrado, seja de primeira ou de segunda ou de terceira geração. Se eu tenho um processador de primeira geração com gráfico integrado, ele vai ser um processador, na verdade, que vai estar escrito 2000, vou explicar. O 2200G. Na verdade, o 2200G, o G no final, esse código G, indica que ele tem gráfico integrado. E todo processador 2000 com gráfico integrado, na verdade, usa a arquitetura anterior. Ou seja, usa a arquitetura Zen. Então, esses processadores de primeira geração com vídeo integrado, o código dele é 2000. É 2000, terminou em G, então ele tem vídeo integrado, porque terminou em G. 2000 quer dizer que ele usa a arquitetura anterior. Então, na verdade, é um processador de 14 nanômetros usando a arquitetura Zen. Já quando eu falo aqui de um processador de segunda geração AMD Ryzen com vídeo integrado, Radeon, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um processador 3000 alguma coisa. Por exemplo, o 3200G. O 3200G não usa arquitetura Zen 2, usa arquitetura Zen Plus. É uma para trás. Então ele tem a letra 3000, mas ele se comporta como um 2000, ou seja, 12 nanômetros de construção e todas as características de um processador de segunda geração. Isso vai acontecer de novo aqui com os processadores de terceira geração. Tá, uma vez que vocês entenderam então que o de primeira geração aqui com vídeo integrado é 2000 e alguma coisa G, e o de segunda geração com vídeo integrado é 3000 e alguma coisa G, vamos lá entender aqui a tabela. Os de segunda geração com vídeo integrado, então vão ser 3200G, por exemplo. É compatível com a X570? Sim. A B550 não é compatível, então nenhum processador de segunda geração ou de primeira geração é compatível com o chipset B550 segunda AMD. Isso não quer dizer que amanhã os fabricantes de placa-mãe não deem suporte a isso. Quer dizer que no momento a AMD diz que não é compatível. Já você pode usar qualquer placa aqui de segunda ou de primeira geração. Vamos agora para os processadores de terceira geração, que são os processadores Ryzen 3000 sem o G, ou seja, sem vídeo integrado, como por exemplo o Ryzen 5 3600, o Ryzen 3 3300X, o Ryzen 7 3800X e os Ryzen 9 aí de terceira geração. É compatível com a X570, é compatível com a B550. Então olha, quem tem uma placa B550 vai poder colocar terceira geração para frente. Quem tem X570, que é o top de linha da terceira geração, vai poder colocar segunda geração para frente. Esse processador de terceira geração é compatível com a X470, com a B450, com a X370, com a B350 e não é compatível com a A320. Segura, já vou explicar esse lance da A320. Então eu posso colocar um processador de terceira geração em qualquer placa-mãe, exceto aqui a A320 segunda AMD. E nota que eu vou precisar de atualização de BIOS para as placas de primeira geração. E vou ter que consultar lá no site do fabricante se aquele processador é suportado por uma questão do VRM, do circuito regulador de tensão. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre VRM, tem um vídeo aí em cima nos cards. Agora vamos falar da A320. Segundo a AMD, a A320 não tem suporte para a terceira geração, o que não é verdade. Você pode montar um processador de terceira geração numa A320. Eu já montei o Ryzen 5 3600 numa A320 e funcionou perfeitamente. Requer apenas uma atualização de BIOS, mas a AMD diz que não é compatível, mas o fabricante da placa-mãe dá essa compatibilidade do chipset A320 com processadores Ryzen 3000, ou seja, da terceira geração. E agora vamos falar do futuro aqui. Os Ryzen 4000, que vão ser arquitetura Zen 3. Só relembrando, a primeira geração arquitetura Zen, a segunda geração Zen Plus, a terceira geração Zen 2 e a quarta geração, os Ryzen 4000, vão ter Zen 3 aqui. Lembrando que os 4000 com final G ainda vão ser processadores da arquitetura Zen 2.
Lembra, quando tem o G no final, é sempre uma arquitetura para trás. Quais processadores da nova arquitetura Zen 3, ou seja, os Ryzen 4000, eu vou poder colocar em quais placas-mães? Aqui que está gerando polêmica. Segundo a AMD, apenas na X570 e na B550. Isso está causando polêmica porque a AMD disse no lançamento dos Ryzen lá atrás que o socket AM4 seria compatível até o final desse ano 2020. E ela pretende lançar esses processadores ainda em 2020 e não vai dar suporte para as placas-mães nem de primeira nem de segunda geração. Só daria suporte aqui para as placas de terceira, ou seja, B550 a intermediária e X570 as top de linha. Eu não posso afirmar, mas eu espero que os fabricantes de placa-mãe, pelo menos aí as intermediárias como a B450, que são placas muito boas, e a X470, que é a top de linha da segunda geração, e talvez a X370, deem suporte para a quarta geração, para os Ryzen 4000 utilizando a arquitetura Zen 3. É só especulação, tem que esperar acontecer aí, a gente vai se falando aqui no canal Professor Ramos. Bom, tá aí uma explicação de quais chipsets aceitam quais processadores segundo a AMD e também falando um pouquinho aí da minha experiência. Ele termina aqui mostrando no site que as placas com chipset B550 aceitarão aqui os NVMe 4.0, aqui ele mostra vários modelos aqui na tela, e tem uma tabela aqui dos modelos que são compatíveis com o chipset. Bom, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês quais processadores AMD são compatíveis com quais modelos de placa-mãe aí, de acordo com o chipset. Eu espero, ansioso, que as B550 cheguem no mercado, que chegue também aí os processadores de quarta geração esse ano, e torço para que os fabricantes de placa-mãe junto com a AMD consigam dar suporte, pelo menos para quem tem uma boa B450, para quem tem uma boa X470, porque essas placas são bem interessantes para dar uma vida útil maior aí no seu setup e você poder realizar um upgrade apenas trocando o processador, não tendo que comprar um kit novo, processador e placa-mãe. Bom, chegando aí no final de mais um vídeo, como vocês viram, tem uma série de itens para olhar aí na hora de casar um processador com uma placa-mãe AMD. E às vezes não é tão simples assim a nomenclatura, tem que prestar um pouquinho de atenção, ver se a BIOS está atualizada e tudo mais. Eu tenho um outro vídeo que eu falo também da compatibilidade do processador com a placa-mãe, aí olhando pelo VRM, o circuito regulador de tensão. Eu estou deixando aí no final do vídeo para vocês assistirem o link. Bom, quem gostou, não esquece de deixar um comentário lá, deixar aquele joinha para fortalecer o trabalho, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e ativar as notificações. professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima!